Sejam muito bem-vindos, meus caros, e muitos de vocês devem estar lembrados da campanha que foi feita com as tão conhecidas 4.000 deportações, que na verdade não foram 4.000 deportações, foram 4.000 notificações que permitem que a pessoa que cá está contraponha com alguma coisa e, portanto, nem sequer temos a garantia de que essas pessoas sejam deportadas, apesar de que mesmo que fossem as 4.000 era um número completamente irrisório. Eu venho mostrar-vos no dia de hoje a quantidade de legalizações e de vistos de residência que foram atribuídos durante este mesmo governo de um ano. E, portanto, vamos ver esta notícia, meus caros, e fazer uns breves comentários. Ora, o governo já concedeu 123.000 autorizações de residência a imigrantes. Portanto, vem aqui o governo que quer controlar a imigração, 123.000 autorizações de residência apenas das tão conhecidas 400.000 pendências, que no caso são 446.000 pendências. Portanto, apenas das 400.000 pendências, estes senhores já atribuíram 120 e tal mil vistos de residência, que é uma coisa espetacular. O governo português já atribuiu 123.000 autorizações de residência, resolvendo 27,5% dos 446.000 pedidos pendentes, maioritariamente herdados do antigo CEF. A estrutura de missão da AIMA termina a 3 de junho e o Executivo garante que os restantes processos, cerca de 117.000, serão decididos até lá. Dos processos analisados, 84% foram aprovados, 15,6% foram recusados. Portanto, é este o controlo. 84% destes vistos, destas pendências, algumas pessoas que estavam ilegais, nós tivemos 84% de aprovação. Então parece que toda a gente entra. Então, mas deixa ver se eu percebi. Vocês vão deportar 4.000 pessoas e atribuem autorização de residência a 123.000? Percebem que há aqui um saldo negativo de 119.000 pessoas? Ou este governo quer mesmo convencer-nos, atirando-nos areia para os olhos, dizendo que efetivamente já controlaram a imigração? Só nesta conversa há um saldo negativo, partindo do pressuposto que as 4.000 pessoas, que é um saldo completamente irrisório, eram todas elas deportadas, porque pelos vistos não serão, porque ainda podem recorrer dessa mesma decisão, dessa mesma notificação. E, portanto, é uma coisa adorável dizer-se que efetivamente a imigração já foi controlada. Já há 23.500 indeferimentos, com 4.500 notificações de abandono voluntário do país. Em 2025, apenas 10 afastamentos coercivos foram realizados, embora se preveja um aumento acentuado com os indeferimentos em curso. Portanto, em 2025 tivemos 10 afastamentos coercivos em Portugal. 10 pessoas foram afastadas do país. Entram às centenas de milhares, são afastadas 10 pessoas e são notificadas para um abandono voluntário 4.500 que ainda podem dizer alguma coisa sobre o assunto. Isto é adorável. Em 2024, Portugal expulsou 42 imigrantes e recebeu 387 portugueses expulsos do estrangeiro, sobretudo do Reino Unido, França e Estados Unidos da América. A maioria dos estrangeiros afastados judicialmente cumpria pena por tráfico de droga e será repatriada para o Brasil. O governo mantém a meta de resolver todas as pendências até junho e, portanto, eles vão resolver as pendências. A maior parte das pessoas vão ser aprovadas em Portugal e eles depois vão dizer assim: nós controlamos a imigração. A imigração agora em Portugal de repente funciona. Não temos aqui uma substituição populacional em curso. Os imigrantes não quadruplicaram no espaço de 7 anos, inclusive é com o apoio do Partido Social Democrata, com este tipo de poucas vergonhas. Portanto, agora já controlamos a imigração. Continuamos a ter quase 2 milhões de imigrantes, mas a imigração está controlada. É só 20% da população em Portugal. Também não estranha, não é nada do outro mundo. E, portanto, o que nós temos é isto: é um governo que quer fazer campanha, que atira areia para os olhos das pessoas e que acha que nós comemos todos gelados com a testa, porque estas notificações ainda podem ter resposta. E, portanto, espero sinceramente que as pessoas que votem na AD com a convicção de que estão a votar num partido que quer controlar a imigração, ou que em última instância, até segundo Luís Montenegro, já o fez, espero que as pessoas compreendam que nada está a ser feito do ponto de vista da normalização da situação da imigração, e normalizar não significa regularizar em massa. As regras são levianas, tanto as da nacionalidade como as de entrada no país. É uma falta de respeito o que tem acontecido para com o povo português, e somos o país com as fronteiras mais antigas do mundo, temos que nos dar ao respeito. E isso não tem sido feito. E, portanto, do meu ponto de vista, há aqui várias alterações que têm que ser feitas. Em primeiro lugar, numa primeira instância, eu não estou a dizer que se expulsem todos os imigrantes que estão em Portugal e que se fechem as fronteiras. Não é isso que está a ser dito. O que está a ser dito é, numa primeira instância, as fronteiras têm que ser fechadas, porque temos cá muitos imigrantes que não estão a trabalhar. Segundo alguns dados, acho que era da Pordata, tínhamos 302.000 a trabalhar e a descontar, mas temos, segundo dados oficiais, 1.600.000 imigrantes em Portugal. Então reparem, o que é que estão a fazer 1.300.000 imigrantes em Portugal se não estão a trabalhar e a descontar? É a pergunta que tem que ser feita. O que é que estas pessoas cá fazem?
fazem? A esquerda costuma dizer duas coisas. Número 1, que estas pessoas vêm salvar a segurança social, e número 2, que estas pessoas só vêm porque há trabalho. Bom, então se há trabalho, porquê é que só há 300 mil a trabalhar e a descontar? E portanto, isto tem que ser perguntado. No meu entender, o que tem que ser feito é: neste momento têm que se fechar as fronteiras, temporariamente. As fronteiras têm que ser fechadas porque efetivamente temos uma situação dramática para resolver em Portugal. As pessoas que não estiverem a trabalhar têm que sair. Isto efetivamente tem que ser feito, porque da mesma forma que eu também defendo isso para os portugueses noutros países, aliás, segundo sei, acho que isto já é feito em alguns países. Esta questão de vocês entram no país, têm direito a um visto, esse visto tem uma justificação. Se a justificação deixa de existir, vocês são recambiados de volta para a vossa casa. Quer dizer, que é puramente bom senso. Eu não sei em que países é que isto é feito, mas eu acho que isto acontece até com alguma regularidade com países fora da União Europeia. Pessoas que não estejam a trabalhar têm que sair. Se são os salvadores da Segurança Social, se estão cá para salvar, para pagar as pensões aos nossos idosos, porque os nossos idosos dependem diretamente desta situação, então se não estão a trabalhar, não estão a descontar, como é que estão a tratar das pensões dos nossos idosos? É a pergunta que tem que ser feita. E portanto, tem que haver sim um fechar de fronteiras imediato para que se controle a situação da imigração. Tem que haver sim este controle e estas alterações do ponto de vista judicial e do ponto de vista da atribuição de vistos. Quem falou nisso efetivamente no meu podcast também foi o Dr. Rui da Fonseca e Castro, que explicou basicamente como é que isso funcionaria do ponto de vista jurídico. Eu não percebo tanto do assunto, eu sou estudante de ciência política, não sou jurista, não estudei a área, mas gosto de ouvir pessoas que compreendam da área. E, portanto, isso é feito, já é feito em vários países, e não são países de direita. Aliás, acho que um dos países era o Brasil, e que essa legislação foi aprovada com a Dilma. Portanto, quer dizer, a Dilma não é propriamente conhecida por ser líder de uma legião de nacionais socialistas. Não é disso que estamos a falar. Estamos a falar da Dilma, que vem da esquerda e da esquerda radical. E, portanto, porque é que a Dilma pode fazer e não é fascista, e porque é que se fizermos em Portugal somos xenófobos e racistas? Isto tem que ser estancado. A imigração tem que ser controlada. As pessoas que vierem para cá, sim, devem ser bem tratadas, obviamente, ninguém diz que não, têm que ser efetivamente integradas na sociedade portuguesa, estar presentes, estabelecerem-se, ninguém diz que não, mas têm que se adaptar e tem que haver respeito por 3 fatores quando se lida com a imigração, seja que governo for. Limites quantitativos e qualitativos. A comunidade política tem o direito em dizer sobre quem é que quer receber, e não é qualitativos do ponto de vista racial, não é raça superior e inferior, que é o que muitas vezes querem acusar, é do ponto de vista de características laborais. Portanto, estas pessoas, nós precisamos de engenheiros, pronto, então do ponto de vista qualitativo, precisamos de imigração que foque mais nos engenheiros. Por exemplo, não sei, estou a chutar para o ar, é uma categoria. Mas, efetivamente, estas escolhas têm que ser feitas. Limites quantitativos, necessidades económicas, defesa da identidade nacional. Se estes 3 pilares estiverem assegurados na imigração, a imigração não é um problema, como aliás a imigração sempre existiu, é um fenómeno completamente humano, normal, e efetivamente não é algo estranho termos imigração. O que é estranho é vermos o nosso povo a ser substituído e ficarmos em silêncio sobre este fenómeno. Acho muito bem que as pessoas sejam acolhidas e, portanto, dentro destes 3 pilares que eu referi, a economia, a identidade nacional e os limites quantitativos e qualitativos, não me parece nada de errado que as pessoas sejam bem acolhidas e sejam bem tratadas. Quer dizer, nós somos um povo caloroso, não tem problema nenhum receber bem pessoas. Se tivermos um imigrante como vizinho, uma pessoa que se estabelece, que está a trabalhar, que está a aprender a língua, que se está a adaptar, caramba, só temos é que tentar ajudar também, enquanto comunidade. Isso é bonito, é normal que se faça, mas tem que haver respeito pelo país. E se o respeito pelo país existir, a imigração é o fenómeno mais natural que existe, sempre aconteceu, não tem problema nenhum. Agora, limites sempre quantitativos e qualitativos, identidade nacional, necessidades económicas. Não me parece que seja algo chocante ou racista ou xenófobo de dizer, e portanto, mesmo solidariedade com outros povos também não tem problema nenhum. Reparem, se agora a Espanha, por exemplo, como foi à altura do apagão, nós não tivéssemos sido afetados e pudéssemos ajudar, eu acho muito bem que se ajude Espanha. Claro que sim, obviamente, devemos ajudar, devemos ser solidários com os outros, não tem mal nenhum, aliás, tenho tudo a favor disso, mas nunca em detrimento dos nossos, nunca em detrimento do nosso país, sempre com os nacionais em primeiro. Isso é o que me parece e, portanto, era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado, peço-vos que gostem deste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.